Ai, meu Brasil, bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, temos várias notícias importantes. Você não pode perder. Fica até o final do vídeo e curta, comenta e compartilha. E vamos ao vídeo. Saber se a Chay já fez alguma previsão sobre o futuro do Bolsonaro. Já. O que tem pela frente? Bom, primeiramente eu gostaria de falar que eu não votei nem em Bolsonaro. Eu acho que ele não votei nem em Bolsonaro nem em Lula, mas vou fazer a previsão, né? Assim, ó, gente, eu vejo a saúde dele em perigo relacionado àquilo que ele já fez a cirurgia, que pode voltar a trazer grandes problemas. Eu vejo uma separação dele da Michelle Bolsonaro e algo de dinheiro vindo à tona. Relembrando que eu não tenho partido político, meu partido é o Brasil e Deus. Mas vai vir à tona isso, podendo levar até uma... aquilo lá. Muito bem, você quer falar? Ontem o Jornal da Band levou ao ar uma reportagem mostrando mensagens da força-tarefa da Lava Jato. Elas comprovam que o ex-procurador e agora também ex-deputado Deltan Dallagnol colaborou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sem o conhecimento do governo brasileiro, o que não pode. Hoje, Deltan Dallagnol divulgou um vídeo com a resposta dele. As mensagens que comprovam a atitude de Deltan Dallagnol foram trocadas em 2015 por ocasião de uma visita de integrantes do Departamento de Justiça americano e agentes do FBI feita ao Ministério Público de Curitiba. Há um tratado assinado em 1997 entre o Brasil e os Estados Unidos, regulando a colaboração em matéria judicial entre os dois países. O acordo estabelece que o relacionamento Brasil-Estados Unidos, pelo lado brasileiro, cabe ao governo, representado pelo Ministério da Justiça. E como diz a reportagem do Jornal da Band, o governo brasileiro não foi informado. No vídeo, Dallagnol nega a irregularidade. Vamos ver. Não foi feito sem conhecimento do Estado brasileiro, porque o Ministério Público é parte do Estado brasileiro. Não tem nada de ilegal no procedimento adotado, porque o acordo com a Petrobras tratava de direitos difusos, o que é da atribuição do Ministério Público. A reportagem de ontem mostra que o ex-procurador fez um acordo sem o conhecimento do governo brasileiro. E Deltan nega no vídeo ter fechado um acordo sem o conhecimento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um conceito amplo. A Embrapa integra o Estado brasileiro, a Agência Nacional de Água, a Anvisa, o Procon, o Inmetro, tudo parte do Estado brasileiro. E nenhum desses órgãos está autorizado a negociar com o Departamento de Justiça americano nem com o FBI. E o Ministério Público também não pode fazer isso, onde trabalhava o Dallagnol. O tratado é claro ao delegar a tarefa de negociação ao governo, representado pelo Ministério da Justiça, que não foi acionado. As mensagens mostram ainda que Dallagnol tratou de um acordo sobre a multa cobrada da Petrobras na Lava Jato sem envolver a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça. Aí, sobre esse assunto, olha o que diz o ex-procurador. Vamos ver. É claro que eu tratei em sigilo com a equipe da Força Tarefa, como nós tratamos de vários outros acordos com empresas e com colaboradores, sempre em sigilo e sem a participação das autoridades do governo, que, aliás, em geral eram delatadas e investigadas na Lava Jato. Olha, essa musiquinha de fundo não foi a gente que colocou, não, tá? Foi ele que colocou. A lei não dá ao procurador o poder discricionário de decidir quem ele avisa, que autoridade ele pode acionar. E como você escutou ele falando, ele argumenta que um dos motivos para manter segredo é que as autoridades eram delatadas e investigadas na Lava Jato. Detalhe, o ministro da Justiça e o chefe da Controladoria Geral da União não foram delatados nem investigados. Olha, Dallagnol, que vergonha. Esse foi um pedido da Polícia Federal dizendo que tem diligências em andamento e que, portanto, precisava de mais tempo para analisar esse caso, que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Para você que está em casa acompanhar as diversas investigações que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Lá atrás tinha aquele chamado inquérito das fake news, teve um pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele fosse arquivado. Isso em julho de 2021. O ministro Alexandre de Moraes concordou com a PGR, ele anulou, o termo é arquivou aquele procedimento e abriu este novo, que é uma investigação envolvendo as milícias digitais. Qual é a base dessa investigação? O entendimento de que tinha um núcleo político formado para fomentar a informação falsa e a circulação de ataques
com a intenção de destituir o sistema democrático, de fazer ataques contra a democracia. Inclusive, há informações neste inquérito em investigação que ligam esse esquema formado e que o ministro chega a descrever como uma organização criminosa àquele núcleo que atuava aqui no Palácio do Planalto para divulgar informações falsas, o chamado Gabinete do Ódio, que é a forma como foi intitulado o grupo que atuava mais próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse inquérito ainda está em andamento, portanto aberto em 21, estamos no início de 2024. A Polícia Federal dizendo que ainda há diligências em andamento que precisa analisar mais. Queria perguntar para o senhor se pode considerar ainda a possibilidade de disputar a reeleição em 2026, ou se o senhor descarta completamente, se é algo 100% resolvido na sua cabeça? Não, veja, se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar no momento, sabe, tiver uma situação delicada, e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe? Com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Flávio Bolsonaro mandou matar Marielle. É o que afirmou em público Patrícia Leles, que foi namorada de Eduardo Bolsonaro e que atualmente está nos Estados Unidos sendo procurada pelo FBI, acusada de pilantragem, de se passar por advogada de imigração e coisas que valem, ganhando dinheiro às custas de otário. A afirmação dela é muito séria, mas tem gente que é rabo de foguete. E Patrícia Leles me parece uma dessas pessoas. Antes militante de extrema-direita, namorando com Eduardo Bolsonaro, foi ela que plantou o apelido de Dudu Bananinha no Eduardo Bolsonaro, quando romperam a relação e ela disse que ele tinha micropênis. Antes disso, ela tinha acusado o pastor Marcos Feliciano de estupro. O pastor sempre negou isso. Quer dizer, ela é um rabo de foguete. A Polícia Federal concluiu que o influenciador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, cometeu crime de desobediência de decisão judicial. Segundo as investigações, mesmo já vedado pelo Supremo Tribunal Federal, Monark criou novos perfis nas redes sociais para divulgar notícias falsas e ainda tentou lucrar com o conteúdo. Na conclusão do inquérito, a Polícia Federal disse o seguinte, que a infração em questão perdura, caracterizando-se pela reiterada recusa em acatar a determinação judicial de cessar a divulgação, no caso publicar, promover, replicar ou compartilhar, de notícias fraudulentas, fake news. Isso é aspas da decisão do relatório da Polícia Federal. Os investigadores disseram ainda ter indícios substanciais que apontam para a persistência de Monark em desobedecer a ordem judicial. Segundo o Código Penal, a pena para esse tipo de crime é de 3 meses a 2 anos de detenção ou multa. Tainá, só explicando. Lá atrás, em junho, o Supremo Tribunal Federal tinha determinado que as redes do youtuber Monark acabassem sendo tiradas do ar porque havia uma entrevista com o deputado Ricardo Barros em que, segundo o Supremo Tribunal Federal, havia fake news sobre as urnas eletrônicas. O relatório da Polícia Federal, ele vai um pouco mais além. Ele diz que Monark tem se aproveitado de falhas de moderação do Spotify para se esquivar das decisões judiciais e, através de monetização, oferir lucros com seu podcast Monark Talks, ou seja, que não havia restrição para o Spotify. Então, que ele continuaria espalhando fake news por meio deste ponto. E vai além, fala que a constatação das fake news encontra respaldo nas publicações de conteúdos efetivados em diversas mídias digitais. Fala de TikTok, fala de YouTube. A análise dessas publicações, segundo a Polícia Federal, revela indícios substanciais que apontam para a persistência na transgressão das ordens judiciais impostas. Agora esse relatório será mandado à Procuradoria-Geral da República para que haja uma denúncia ou não contra o youtuber. Ou seja, ele utilizava o Spotify, justificava que a medida judicial não alcançava a plataforma e com isso conseguia manter os seus lucros, né, e ganhar dinheiro com o que fazia anteriormente, sendo que a decisão judicial é justamente a penalidade, é justamente evitar que ele ganhe algum tipo de recurso trabalhando dessa forma, fazendo o que ele fazia antes da decisão. Até aqui não é inscrito ainda. Por quê, hein? Aqui é o Madeirada Brasil. Aqui o pau tora toda hora, o couro come toda hora.
Fique aí ligado, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai. Se você não é membro, pode se tornar membro. Tem um botãozinho aqui, é coisa rápida, é pai bola, e você colabora a gente a combater o golpismo, o fascismo e o Bolsonaro toda hora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.